Posto que foi feita a apresentação da hipótese, eu pedia aos presentes que quisessem questionar a mesa sobre as mais diversas situações que foram aqui levantadas, com a nossa corrente opinião, o fizessem, indicando o seu nome e a sua qualidade, se são militantes ou não. Pedro Caetano, faz favor. Meu nome é Pedro Caetano, sou militante socialista há 26 anos. Eu tenho uma pergunta, portanto, eu vejo isto totalmente, aliás, todos os parabéns, e uma pergunta: muitas destas ideias, no fundo, têm sido do Álvaro Beleza e das pessoas que estão próximas com ele há algum tempo. É quase calcado. Eu queria-vos perguntar se surgiu em paralelo, coincidência, às vezes as pessoas descobrem, há casos de pessoas descobrirem descobertas importantes ao mesmo tempo, ou se foram inspirados no Álvaro. Mas responde já? Não, de facto não. As ideias não surgiram. As ideias já estão por aí há algum tempo atrás. Elas já são ideias que já. As ideias de democracia participativa não começaram este ano, não começaram no ano passado. Por exemplo, o RICAL começou na década de 28. Por exemplo, os mecanismos de democracia participativa estão presentes na democracia ateniense. Ou seja, nós estamos a regressar ao passado, não podemos evitar nada de novo. Eu penso que as ideias promovidas pelo Álvaro Beleza são ideias que ele adota, já também já há bastantes anos, também nos começou a ter este ano, mas são ideias que já existem fora. Há uma coincidência temporal de agora estas questões que têm surgido, de facto. Mas esta coincidência não é uma coincidência elementar aleatória. Ela resulta de um acontecimento momentâneo, que é a crise. Os momentos de crise interna, socialista, promovem este tipo de soluções, como que as pessoas regressem às bases, pensem e apareçam com alternativas de soluções. Por isso é que, se calhar, essas questões já vão ser abordadas pelo Álvaro Beleza e por outros, e até pelo Assis, antes no processo atual, e agora estão também a aparecer nos nomes com estas mesmas ideias. O momento de crise faz com que as pessoas regressem a estes pontos de solução do passado. Acho que essa é a explicação.
base em estudos que a nossa dívida pública é pública porque tivemos que salvar a dívida privada. Isto por um lado. Por outro lado, uma reforma que poderia ser ótima da função pública acabaram com carreiras que eram fundamentais. Eu sou arquivóloga de profissão, era conservadora da Torre Tombo, onde adquiri a doença profissional, provavelmente que há pessoas que conhecem mais da história, e se talvez saibam, consigo encontrar rapidamente os arquivos, os documentos que dizem desaparecidos sobre os submarinos, porque há uma lei que impõe que é a lei Paulo dos arquivos. Desculpem, mas é a minha dama. A lei Paulo dos arquivos e a lei nacional dos arquivos protege os arquivos. É só ir buscá-los onde estão, eu sei onde estão, e estão a privatizar, sem respeitar a lei, os arquivos nacionais do Ministério dos Negócios Estrangeiros, da Torre do Tombo, da Assembleia da República. Eu quero, de facto, participar. A documentação da nossa informação é isso. Fora aquilo que já foi discutido, há muita coisa que não possamos terminar. De um lado, por outro lado, há muitos grupos de trabalho nas academias sobre questões sociais, sobre as questões económicas, prontos a serem oferecidos a quem eles quiserem aproveitar para renovar o nosso país. Eu ainda acredito no futuro. Tenho uma filha de 26 anos, que está fora, só vem cá passar as vezes. Fui obrigada a emigrar. Se puder, regressa. Por isso, não posso escolher. Muito obrigada. Só tem 3 pontos. Socialismo e direita. Socialismo e direita. Usou a expressão socialismo e direita. Acotes, de facto, embora a maior parte das pessoas que fazem parte da nossa corrente sejam pessoas que se situam, talvez, penso eu, na banda esquerda do PS, de facto, a democracia participativa não tem cor. A democracia participativa, a aproximação dos cidadãos, a eficácia da sua participação na sociedade, não é necessariamente de esquerda. Deve e pode ser adotada por qualquer tipo de quadro participativo, qualquer quadro democrático. Dito isto, também é certo que é curioso e é revelador de que os 3 referentes feitos em Portugal foram todos feitos por governos de esquerda. É também curioso e revelador que a direita não promoveu o referendo. É também curioso e revelador que um mecanismo mais popular, mais eficaz de devolução da democracia aos cidadãos, que são os orçamentos participativos, foram inventados em Porto Alegre pelo Partido Trabalhista. E até em Lisboa, por não dizer, o orçamento participativo de Lisboa, embora tenha reduzido bastante o seu orçamento no ano passado, é uma ferramenta que é de valor reconhecido. Há estudos que dizem que os orçamentos participativos nos Estados brasileiros que os implementaram produziram um aumento do nível de qualidade de vida dos cidadãos. Ou seja, mais uma vez, o modelo do lobby, o orçamento participativo, é um modelo que pela esquerda. Embora, de facto, a democracia participativa não tenha cor partidária, é certo que parece ser mais fácil de implementar em governos de esquerda. Os factos não dizem mais sobre. Corrupção. A corrupção é um fenómeno incrivelmente disseminado em Portugal a vários níveis. Por isso mesmo, a transparência é a palavra que nós escolhemos como nome da nossa corrente de opinião. É um ponto crucial para dar a volta à situação. É preciso não esquecer, por exemplo, que a dívida pública portuguesa existe, é grave, mas que a dívida privada não é. E é também preciso não esquecer que 68% da dívida privada é imobiliária. E que muita desta dívida imobiliária resulta de bolhas, de especulação e de negócios nem sempre claros a nível autárquico. Será que se houvesse um mecanismo radical de revogação do mandato, os eleitos autárquicos que são conotados com a corrupção lá estão teriam o poder de aqueles eleitores? Se calhar não. Estamos abertos a propostas. Nós defendemos democracia interna no partido, defendemos democracia interna no país e, obviamente, dentro de acordos. Tudo aqui foi votado. Nós votamos no dia desta Constituição, se calhar não foram muito felizes, não sei, mas já achei com antecipação. Votámos o nome de acordos, votámos o logotipo e votámos os princípios. A declaração de princípios foi votada.
e foi fruto da contribuição de vários militantes que fazem parte da corrente. Portanto, obviamente, tudo isto está aberto, nada aqui é um dogma, isto aqui não é uma lei da física, os pontos que aqui eu listei, os textos, 13 pontos, por acaso são 13, tem que se aumentar este número. São produto do contributo dos participantes, portanto estão abertos a sugestões e alterações, sejam supressões, alterações ou novos pontos. Convido qualquer pessoa a participar no processo de construção da declaração de princípios, que obviamente é um documento inacabado sempre. E basicamente era a resposta que eu Obrigada pela participação do nome da marca e não sou da. Não se importa, se pudesse levantar-se, se calhar vir aqui e fazer a sua questão. Agradeço. São duas questões, essencialmente. Eu julgo que a corrupção tem bastante a ver com a forma como a participação dos cidadãos é feita. O cidadão não participa, há impunidade, e que a impunidade é proporcional à situação. Em relação ao referendo, o referendo está dificultado por dois motivos: pelo número de assinaturas e pelo sufrágio estético. E isso tem diretamente a ver com aquilo que limita na Constituição, no artigo 115. Haverá alguma intenção do Código de tocar nessa situação? Porque a Constituição veda-nos o referendo em relação a temas financeiros, em relação a temas orçamentais, em relação, enfim, a todos os temas os quais, sim, portanto, está sujeito a referendo. E essa é também uma das razões porque também não há participação. Eu acho que esta história da corrupção tem imenso em conta. Também. Depois, o que é que entende hipótese por incompatibilidades a nível de deputados? Explicar um bocadinho melhor o que são essas incompatibilidades. E isso tem a ver, por exemplo, com o facto de as pessoas sustentarem 10 cargos em 10 empresas e virem para a Assembleia da República. Sustentarem as empresas e não os cidadãos. Depois, a rotação de cargos. São 3 pontos que eu acho impossível conseguir pôr-os de pé sem mexer na Constituição. E pronto, são dúvidas ao mesmo tempo. Corrupção e a falta de participação estão obviamente ligados. Porque se houvesse uma capacidade dos cidadãos para sanearem políticos corruptos em exercício de mandatos, o radical, o revogação de mandato, por exemplo, não seriam corruptos durante muito tempo em lugares que não podem provocar dano. E o facto de a transparença também está interligada, porque só participa bem quem participa com qualidade. Só participa com qualidade quem toma uma decisão de forma informada. Por isso é que os orçamentos devem ter uma versão cidadã. Atualmente o Orçamento do Estado tem uma versão cidadã, ou seja, uma versão simplificada, qualquer pessoa pode ler, perceber quais são as principais despesas, qual é a repartição em gráficos de bolo. Ou seja, a negação de facto muito grande da corrupção e a participação dos cidadãos na vida política. Os referendos de facto estão muito limitados. Os referendos e as ILCs não podem ter impacto orçamental. É absurdo. Então, uma das raras ferramentas de participação política que os cidadãos têm ao seu dispor não podem ter efeitos financeiros. Só podem ter efeitos não financeiros. E, aliás, os 3 referendos que foram feitos em Portugal não tinham efeito financeiro. Interrupção voluntária deve haver este efeito financeiro dos hospitais públicos. Os referentes não têm efeito financeiro. Não têm efeito financeiro. Claro que têm efeito financeiro. Há que haver orçamentos para as regiões. Portanto, a própria limitação é tão parva, não podemos expressar, parva porque é pequena, é 140 da palavra, com esse nível, os referentes têm sido efeito financeiro. Há pouco tempo atrás, há umas semanas, na Suíça, capital mundial dos referendos, o referendou, chumbou a compra de caças Creeper, caças suecos. Tem um efeito financeiro. Os países mais envolvidos são precisamente os países que têm orçamentos de economias mais dinâmicas e têm referendos. Uma vez qualquer, porque
ser assim. Incompatibilidades. Sim, neste ponto nós intencionalmente não fomos muito detalhados. Há aqui muito trabalho, muita sugestão que há que colher, muito contacto com a sociedade civil que há que fazer para produzir uma proposta por parte da CONTES. Eu posso falar pessoalmente. Pessoalmente há uma questão que me choca nas incompatibilidades dos deputados, não só a mim, mas a muita gente, que é o ser simultaneamente advogado em exercício no escritório e simultaneamente ter a capacidade de votar leis, para fazer leis que afetam os clientes do escritório. Esse é um ponto que não devia existir, que deve implicar uma alteração, quer dos estatutos dos advogados, que é aprovada pela Assembleia da República, quer do próprio regime de incompatibilidade dos deputados, que é o estatuto próprio autónomo. Mas esse é um ponto que nós temos que trabalhar muito melhor na COTES, que é as propostas concretas quanto ao regime de incompatibilidades, mais um ponto complementar à agenda mediática nos tempos que correm, e bem. Defendemos, obviamente, estes mecanismos que nós aqui propusemos para o exterior, os tais para fora, todos implicam, ou quase todos implicam, uma alteração do quadro constitucional em vigor. Isto quer dizer que defendemos uma alteração da Constituição da República Portuguesa. Só assim se pode permitir o voto preferencial, só assim se pode permitir a revogação de mandatos, a revogação de leis. Isso é inevitável. Nós temos uma alteração da Constituição. Sim. Penso que basicamente Eu só queria acrescentar aqui este ponto da incompatibilidade dos deputados. É um assunto que está em aberto dentro da COTES. Foi alvo já de uma discussão e, a breve prazo, dentro da COTES, nós vamos discutir uma proposta e apresentar uma proposta sobre o regime de incompatibilidade dos deputados. Inevitavelmente é uma discussão que está na ordem do dia. É uma discussão que há posições diversas, digo já. Há quem defenda pura e exclusivamente, dentro da COTES, que é evidente, dentro do nosso grupo, há quem defenda pura e exclusivamente, peço desculpa, que ser deputado é ser deputado e não pode exercer mais nenhuma profissão. Eu pessoalmente também defendo isso. É a minha posição clara, só me vincula a mim neste momento. Acho que o deputado da nação é eleito para representar a nação e não tem que fazer absolutamente mais nada. Tem que aplicar a sua atividade profissional durante o tempo em que estiver a representar e estiver mandatado para ser deputado nacional. Há outros camaradas que defendem uma abertura a determinadas profissões ou a um determinado âmbito que não convida e que não choque, digamos assim, com a sua representatividade. Como digo, está em discussão, não temos ainda uma posição fechada, agradecendo os contributos de todos, aqueles que, quer os que não pertencem à COTES, quer aqueles que estão cá dentro, e portanto, como digo, a breve prazo, a COTES irá tomar posição nesse sentido. Agora, a seguir, ia dar a palavra ao camarada Pedro, que tinha pedido. Marxista,
informação e que efetivamente é responsável, no fundo, se aproveitava da eleição para fins pessoais. E eu não estou aqui para saber nenhum fim pessoal, seja quem for. Eu estou aqui para saber o partido e para saber o partido sirva para ir. O partido em si, para mim, é um instrumento, não é um instrumento político, que deve estar ao serviço do bem-estar do país e deve estar ao serviço da sua base social de apoio, que é uma coisa que não se fala. As fronteiras do partido, em termos das pessoas que representam, estão muito diluídas. O partido tem uma base social de apoio natural. Quem é essa base social de apoio natural? São aqueles que são socialmente úteis, desde os operários, os camponeses, os pequenos industriais, os comerciantes, os intelectuais, os cientistas, toda a gente que tem uma atividade social útil. E não os exploradores. Isto é muito claro, para mim isto é muito claro, não foi outra coisa. O Partido Socialista tem essa base social de apoio e tem essa base social de apoio que, em primeiro lugar, tem que seguir. Porque os partidos servem para quê? Os partidos servem para representar interesses sociais. Se não bastava um partido, se há vários partidos, é porque eles correspondem a interesses sociais diversificados, diferentes, e às vezes até contraditórios até agora. Portanto, eu vejo com muita satisfação a iniciativa de criar esta nova, este novo grupo de reflexão. Mas, para ser franco, eu não diria que estava com o pé atrás, estava com os pés atrás. Depois de todas as experiências que vi até agora, eu quero ver na prática, se efetivamente é um grupo que se dedica de facto à reflexão e ela faz muita falta dentro da nossa vida. Ao se porventura evoluir com os outros para saber interesses pessoais. Eu, naturalmente, não quero começar por desconfiar, estou aberto à ideia de que este grupo possa ser um grupo útil, espero que seja, e que não evolua no sentido de outros que eu tenho participado, que acabam por ser os interesses ao serviço de determinadas pessoas. Espero bem que não. Portanto, quanto à sua discussão, volto a repetir, acho que é uma excelente ideia. O programa que apresentou é um programa muito extenso que levanta pontos que são pontos de grande utilidade, de grande interesse, merece a nossa reflexão que está afastada do Partido Socialista. Dentro do Partido Socialista não há reflexão política. Não há. E a pouca que há não chega à eleição. Portanto, as bases do partido não influem em nada na eleição do partido. Nunca influem. É uma situação realmente este grupo e outros deve esforçar-se para alterar. Ou seja, porquê? Para que as bases do partido tenham uma efetiva participação na elaboração das políticas do partido. O partido não é só a eleição, o partido são todos os militantes. Todos os militantes têm que estar e têm que contribuir para a linha política do partido. Portanto, não queria dizer mais, há aqui pontos extremamente importantes. Como, por exemplo, um aspecto da vocabilidade de dados. Há uma coisa que, curiosamente, em todas as constituições dos países do resto do mundo, figurava a vocabilidade de dados. É uma norma profundamente moderada. Mas aqueles partidos, aqueles grupos, eram profundamente antidemocráticos. E, no entanto, tinham essa norma lá. Não era respeitável, evidentemente. Portanto, eu acho que é um dos pontos muito importantes. Porque, por exemplo, quando um deputado se porta mal, tem interesses políticos não conhecidos pela sua função, ou por qualquer autoridade, deve haver uma cláusula que permita, se ele se porta bem, afastá-lo. Não se percebe a permanência
Mas isso não existe na nossa Constituição. A verdade é que nós todos os pais merecem a pena refletir e eu estou disposto, por mim possível, sou muito velho, sou velhíssimo, com os meus 96 anos, na medida da minha possibilidade, ajudar também a refletir sobre essa grande tempo. Obrigado. Se a corrente opinião, se a COTES vai evoluir na defesa dos interesses pessoais, é algo que competirá aos militantes julgar. Não é obviamente a nossa intenção, não quer dizer que é a intenção, naturalmente. Mas o que nós pretendemos ser é uma forma, é um meio, um caldo de cultura de pensamento e reflexão política. Mas não podemos ficar apenas no pensamento. Em Portugal há muitas análises, mas há poucas aplicações das análises. Este país, aliás, gosta de se autoanalisar. Mas por vezes depois não faz a passagem seguinte. O que isso quer dizer que nós não vamos ficar pelo pensamento, vamos passar à ação. Tentaremos promover alterações dentro do Partido Socialista e tentaremos promover alterações no quadro jurídico nacional. Esse é o nosso objetivo. Refletir, participar internamente, produzir pensamento, mas passar à ação. Da palavra à ação. Dentro do penso não há reflexão. Pois não. E a boca que ela influencia. Por isso é que há um bocado mencionei o elemento crucial da participação é a eficácia da mesma. Não basta criar mecanismos de participação quando depois esta não é de qualidade. Quando temos barreiras de participação, ela não vai ter um efeito concreto. E é para que as pessoas participem mais, é preciso que percebam que a sua participação produz resultados. Isso falta também aqui dentro do Partido Socialista e é preciso contribuir para a mudança desse bloqueio. O partido não é só a direção, são também os militantes. Pois é verdade. É mais uma vez um toque para dentro. Nós falávamos do princípio desta apresentação. Esta reforma da democracia participativa não é somente para a revogação de mandatos na Assembleia da República, para a aplicação da reforma mais simples do Governo da República, é também dentro do partido. Sondagens constantes, referentes internos constantes, listas abertas, primárias, diretas, voto preferencial, tudo isto tem que fazer parte desta renovação interna que aproxima os militantes do partido e que, de certa forma, condiciona a ação, as decisões da direção à opinião dos militantes. Novamente, aquela questão da eficácia da participação. Sem eficácia da participação, não há participação. Os mandatos revogados, de facto, eram de fazer parte do quadro local da União Soviética. E eles gabavam-se, de facto, que existia essa norma que permitia revogar qualquer mandato eleito e a tendência até no alto funcionalismo público soviético. Agora, se foi aplicada, de facto, acho que nunca foi aplicada. Estava na letra da lei, mas não estava na prática da mesma. Aliás, um pouco como em Portugal também há várias normas que têm a ver com a democracia participativa, estão na letra da lei e depois não estão na prática da mesma. Por uma razão, as ILCs são difíceis de fazer, os governos locais são muito raros de fazer, por iniciativa cidadã, acho que é feito no local do Portugal. Ou seja, a letra da lei da revogabilidade soviética não é aplicada. Em Portugal também não é aplicada. E perguntar se havia mais alguém que queria colocar alguma questão à mesa. Então, se não há mais ninguém para colocar, eu ia deixar só uma nota final e também como resposta ao camarada Pedro e a todos vós que estão aqui, que é a seguinte: a COTES é efetivamente uma corrente de opinião de transparência socialista, mas não é só um grupo de reflexão. Vai refletir, vai estudar os diversos assuntos que forem colocados e vai emitir a sua opinião, quer para o exterior, quer para o interior do Partido Socialista. Vai influenciar com as suas decisões, de certeza, ou positivo ou negativamente, o pensamento da direção do partido. É para isso que nós queremos funcionar. Se não fosse isso, íamos embora, temos mais que fazer, íamos para as nossas casas. E eu, por exemplo, já tenho 2 filhos criados, mas ainda tenho 5 netos para ajudar a criar. E, portanto, há mais coisas para fazer agora.
Nós queremos acreditar que este projeto é um projeto bom. A democracia participativa está a dar os primeiros passos em Portugal. 40 anos depois do 25 de Abril, é manifesto para nós que estamos nesta corrente opinião que a democracia representativa está a acabar. A abstenção é a prova disso, mais não fosse. Este processo do Partido Socialista que estamos agora a viver, que toda a gente está a viver, este processo das primárias é um processo que está a começar aos tropeções, mas temos que aproveitar este passo porque é uma oportunidade única. É uma oportunidade única de regenerar o próprio Partido Socialista. Como o camarada Pedro disse muito bem, não há discussão política dentro do Partido Socialista. E nós queremos voltar a discutir ideias. Queremos voltar a discutir projetos. É para isso que nós existimos, é para isso que nós nos juntamos e é para isso que nós aqui estamos. O que é que nós apelamos? Se revêem estas ideias que foram aqui, que é um documento aberto, juntem-se a nós. Venham refletir connosco. Aqueles que puderem, de certeza absoluta, que se sentem bem. Há uma coisa só que eu quero contar. Entra na COTS, não quem quer, mas quem tem ideias que nós julgamos que se aproximam muito de nós. Ou seja, nós não queremos ser um grupo muito grande, só pelo facto de ter um grupo muito grande, queremos ser um grupo que efetivamente prime pela sua qualidade e pela sua forma de estar dentro do partido. Nós estamos aqui à espera de lugares, nós estamos aqui a pedir nada ao partido, estamos aqui para refletir efetivamente sobre a governabilidade de Portugal. É isso que nos junta aqui. Muito obrigado pela vossa participação a todos. É só composto por militantes do Partido Socialista. É uma corrente opinião do Partido Socialista. É questão de pessoas que não sabem o que dizer. Ainda. Eu sei, sabe, está uma pessoa que eu tenho prazer aqui, mas não para ficar para dizer isto. Eu tenho feito uma pergunta assim, se eu está limitado exclusivamente ou está aberto a Eu posso responder a essa questão. Eu posso responder a essa questão. Nós temos páginas criadas nas redes sociais em que as pessoas que não pertencem ao grupo podem dar as suas opiniões e terão as nossas respostas e os nossos comentários. E serão sempre bem-vindas para dar as suas opiniões. Penso que os colegas também concordam com isso. Não sei se o Rui tem mais alguma coisa a acrescentar. Obrigada. A COTS quer ser aberta aos cidadãos. E, desta forma, convidamos pessoas para fazer parte dos socialistas serem presentes aqui. Desde logo, agora, com as primárias, o mecanismo dos simpatizantes poderão participar nas eleições primárias sem ser militantes. E isto é um mecanismo de democracia participativa em curso. As primárias são novidade em Portugal, foram novidade, mas a França não são novidade, o resto da Europa não são novidade. O próprio, por exemplo, o atual chefe de conselho, assim que chama, o primeiro-ministro italiano, foi selecionado em primárias abertas, listas abertas. O que significa que o candidato preferido pelo partido italiano, pelo democrata italiano, não era Matteo Renzi, era outra pessoa. É preciso que abra o partido para o exterior. Nesse sentido, convidei pessoas, pessoalmente, que alguns amigos da audiência, que são militantes do Partido Socialista. E para o partido é preciso chamar pessoas de fora. Não tem que ser militantes, não tem que ser simpatizantes. Pessoas participadas, pessoas que participam no processo de decisão, que pensam sobre Portugal. Quanto mais abrimos os partidos aos cidadãos, menos os fechamos. E se Portugal tem um problema atualmente, é o fechamento dos partidos aos representantes. Isso tem que acabar. Porque se acabar, acaba Portugal, acaba o partido, acaba a democracia.